Glória a Deus. Nós gostaríamos de registrar a presença da nossa irmã Lúcia. Amém? Glória a Deus. Acho que muitos aqui, ou não lembram, ainda não conhecem a irmã, né? Então, a irmã Delicinha, nossa irmã Azura. Aí uma alegria muito grande a irmã estar aqui conosco. Não? Algumas vezes ali na residência, né, da irmã Lúcia, né? A Rosa também, fomos recebidos ali com muito carinho, né? A família que nos recebeu ali assim de uma forma muito calorosa. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos também registrar aqui a presença do Mateus, né? O Marão lembrou logo lá do Mateus, né? Ali acompanhando o Mateus. Os irmãos são bem-vindos. Então o Paulo também, né? O Paulinho e Mateus ou Gabriel? Puxa, esse é o Gabriel. Amém. Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? O Paulo também, né? O Paulinho andou assim. Os irmãos estavam perguntando por ele. Os irmãos estavam perguntando, não temos visto, né? O Paulo está vendo com ele. Trabalho, né? Antes perguntamos à irmã Maria. Irmã Maria, não temos visto o Paulo aí aos domingos. Graças a Deus pela presença de todos os irmãos aqui conosco, né? Louvado seja Deus. O Jonas também, aqui ao lado do Jonas temos um jovem, né? Não é a primeira vez não, né? Louvado seja Deus. Né? O irmão também é bem-vindo aqui, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus por todos os visitantes aqui no nosso meio. Vamos saudar os irmãos com bem-vindos em nome de Jesus? Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Eu tinha feito um pedido ao irmão Júlio na sexta-feira. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Para cantar o louvor. Te juro. No domingo já você dando louvor pra gente. Aí eu sentei aqui e não falei nada, né? Salomão, né? O Salomão foi e convidou ele, o presbítero Salomão convidou o irmão Júlio para louvar. Graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que vai conduzindo, né? A reunião, o culto, a nossa adoração, o Senhor, o Espírito Santo vai nos conduzir. Nós nos colocamos nas mãos de Deus. Dizemos, eis-me aqui, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu nome, para te exaltar, porque só o Senhor é Deus, né? Não há um outro Deus além do nosso Deus, né? Deus Criador de todas as coisas. Então Ele é maravilhoso. E eu gostaria de deixar nesta noite com os irmãos, para não fugir desse período do livro de Josué. Vamos nos colocar de pé mais uma vez. Vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Josué, capítulo 17. Nós vamos ler Josué, capítulo 17. Versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos acharam? Amém. Se não achou, vai lá no índice, tá? No início da Bíblia tem o índice que nos ajuda a localizar esses livros. Josué capítulo 17, versículo 3 e versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Zelofeade, porém, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas, cujos nomes são estes: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram diante de Eleazar, o sumo sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés
que se nos desse herança no meio de nossos irmãos, pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar aqui. História, né? Tremenda, experiência, fato real. As histórias, os fatos que ocorreram com o povo de Israel, as experiências daqueles homens que tiveram fé e que perseveraram em seguir ao Senhor. No tempo que Deus usou a Moisés, usou a Josué, e nós lemos ali nesses livros alguns fatos históricos marcantes para a vida de Israel e importantíssimos, né? E assim que trazem para a igreja do Senhor, para cada pessoa, cada vida, uma lição profunda para o nosso coração. Talvez você já conheça essa história, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo, né? Nós estamos estudando esse período, esse trimestre na escola dominical, o livro de Josué. O livro de Josué é aquele livro que relata, né, a posse da herança que Deus havia prometido ao povo de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Deus prometeu a Abraão que lhe daria uma terra que manaria leite e mel, uma terra boa. E Deus fez com que Abraão ele peregrinasse por essa terra. E Deus dizia para ele assim: ó, a terra que você está pisando, eu vou dar a sua descendência. A sua descendência será como as estrelas do céu, que você não pode contar. E quando nós chegamos aqui no livro de Josué, momento histórico aqui do livro de Josué, é que o povo está tomando posse dessa herança que o Senhor já havia prometido há muitos anos atrás. E aqui nesses vários acontecimentos aqui, eu quero deixar com os irmãos nesta noite a experiência de uma família. A família que a Bíblia aqui não relata o nome da mãe, só relata o nome do pai e das suas filhas, 5 filhas. A palavra de Deus nos diz que esse homem, ele não tinha filhos homens, tá? E sabemos que a liderança da família sempre ficava sobre a responsabilidade do filho homem. A herança era sempre repartida entre os filhos homens. E esse homem, Deus o abençoou somente com filhas. E quando o povo de Israel, ainda antes de atravessar o Rio Jordão, Moisés já começou ali um processo de distribuição das terras. E naquele momento de distribuição daquelas terras, esse homem já havia partido para o Senhor. Deus já havia recolhido. Ele nasceu no Egito, ele nasceu escravo, ele caminhou pelo deserto. Com certeza, da sua idade já avançada, ele faleceu no deserto da sua idade. E as suas filhas ficaram como que assim, meio que assim, preocupadas. E quando Moisés, ainda antes de passar ali a liderança para Josué, quando Moisés ele começa aquele processo de distribuir as terras de Israel, houve 2,5 tribos que pediram já a sua herança antes de ultrapassar o Rio Jordão. É importante a gente conhecer a história, irmãos, porque Deus fala por intermédio da história. E o que aquelas mulheres fizeram, aquelas 5 mulheres? Elas ficaram preocupadas. Elas falaram assim: olha, nosso pai é morto, né? Então nós não podemos ficar sem herança. A família de nosso pai não pode ficar sem continuidade. E o que elas fizeram? Elas foram lá até Moisés. Esse texto, esse momento histórico que eu estou me falando agora,
Não está aqui em Josué, está lá em Números. Então elas foram ainda até Moisés e expuseram essa situação para Moisés. Moisés, ele era o líder, ele julgava todas as situações do povo. Havia lei, mas havia também alguns fatos que fugiam, né, ao que a lei previa. Né? E o que aconteceu? Eles se reuniram e foram até Moisés. Expuseram toda essa situação a Moisés. E disseram a Moisés assim: ó Moisés, a nossa situação é essa, e nós queremos a herança que seria do nosso pai. Aquela palavra primeiro Moisés recebeu aquela palavra, e que Moisés, nós entendemos que Moisés não sabia como proceder, mas ele sabia a quem ele podia recorrer. E Moisés vai ao Senhor. Quando Moisés chega perante o Senhor já diz: olha, o pedido das filhas de Zelofeade, um nome difícil de pronunciar, Zelofeade, né? É justo. Irmãos, quando eu li esse texto, eu vi um dos maiores atributos do nosso Deus, que é a justiça. A Bíblia diz que Deus, ele é justo, né? Ele é um grande juiz. Então Deus já falou: Moisés, Deus contempla todas as coisas. Aquilo que Moisés estava vivendo, Deus estava contemplando. Assim como aquilo que nós estamos vivendo, o Senhor, ele está contemplando. E ele chega a Moisés: é justo o pedido dessas moças, dessas mulheres. Moisés, aquilo que seria dos seus pais, pode passar para elas. Louvado seja o nome do Senhor. E elas receberam a garantia de Moisés: olha, a resposta do Senhor é essa: vocês têm direito. Na sua família não tem, vocês não têm, teu pai não teve um filho homem, né, porque o costume era os filhos, o costume, a doutrina, a teologia humana, né, era essa, muitas vezes é a teologia humana, não é a de Deus, era essa, mas o costume era esse. Mas Deus, vocês terão o direito. Muito bem, o tempo passou. Aquelas mulheres atravessaram o Jordão. Coisa tremenda. Ela estava nesse momento ainda nos territórios de Moabe, nas campinas de Moabe, antes de atravessar o Rio Jordão. Aquelas mulheres atravessaram o Jordão. E atravessar o Jordão significa tomar posse da herança que Deus tem para a nossa vida. Glória a Deus. 5 mulheres atravessaram o Jordão. E o que nos parece, o relato da história, é que elas estavam sempre juntas, eram unidas. E quando, irmãos, depois de Josué, Caleb, né, ter tomado posse, lutado, derrotado, vencido 31 reis ali dentro daquele território, elas disseram o seguinte: agora é o nosso momento, vamos a Josué. Chegaram a Josué e trouxeram a lembrança, né, de Josué, o que o Senhor tinha falado a Moisés antes de atravessar o Rio Jordão. E esse capítulo 17, versículo 3 e versículo 4, elas trazem justamente a memória de Josué e Eleazar, o sumo sacerdote, esta experiência. Estas chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés, pelo que se nos desse herança no meio de nossos irmãos. Pelo que, segundo o dito do Senhor, Josué lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. Irmãos, que atitude maravilhosa é essa? O comentarista da lição da escola dominical, ele diz que essas mulheres foram mulheres que viveram além do seu tempo. Mulheres que tiveram, dentre todas, né, que tiveram experiência na Bíblia, elas viveram além do seu tempo. Né? Por quê? Porque elas tomaram uma conduta, uma atitude que não era comum às mulheres naquela época. Ou seja, elas tiveram fé no Deus de Israel. Louvado seja Deus. E viver além do nosso tempo, irmãos, é viver, irmãos, com a nossa mente
voltada para aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas quando nós voltamos à história, e elas receberam os seus territórios. E irmãos, quando nós vamos ver lá no dito bíblico, elas receberam um lugar especial. Elas ficaram numa posição a oeste do Rio Jordão, próximo do rio, né? Uma região de muitas águas, uma região de vegetação boa. Louvado seja Deus. Mas quando nós vamos buscar uma lição, um ensino, uma palavra de Deus, uma orientação para a minha vida nesse texto, na vida dessa família, desse homem e dessas mulheres, a gente vai entender por que esse cidadão Zelofeade, como disse, ele só tinha filhas, né? Quando nasceu a sua primeira filha, ele botou o nome da sua primeira filha de Macla. Olha só que coisa interessante, não é? Macla, o nome que ele botou na filha dele. E o povo de Israel, irmãos, eles tinham uma conduta de escolher o nome não por uma influência da sociedade, não por ser um nome bonito, né? Não por ser um nome assim de uma cultura de primeiro mundo, não. Eles escolhiam um nome pela experiência que eles estavam vivendo naquele momento, pela maneira como ele queria, como eles desejariam que aquela pessoa fosse identificada. E a palavra de Deus nos diz que esse nome que ele botou na sua primeira filhinha, a primogênita, e chamou ela de Mar, que quer dizer o seguinte: confiança. Louvado seja Deus. Zelofeade, irmãos, ele viu que vale a pena confiar no Senhor. Glória a Deus. Zelofeade, irmãos, ele sabia que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para frente, firme para sempre. Tá? Esta é a posição daqueles que confiam no Senhor. Confiar, irmão, no Senhor é nós termos fé, né? Quando nós lemos o livro de Salmos, nós encontramos muitos textos que falam, muitos versículos, que o salmista ele exalta essa atitude, essa conduta de confiar em Deus. No Salmo 40, por exemplo, versículo 4, que é um salmo muito conhecido, aquele salmo que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tal. No versículo 4 ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Amém. Você quer ser feliz? Você quer encontrar felicidade? Confia no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, confiar é uma fé muito profunda, né? Confiar em Deus é algo, irmãos, que as nossas palavras são insuficientes para dizer, né, a profundidade do que é a confiança em Deus, né? A gente vê ali que depois que Jesus ressuscitou, os discípulos nós agora estamos sem Jesus, o jeito é a gente pescar. O jeito é a gente ir lá para o mar da Galileia pescar. Pedro era pescador, era dessa forma que ele sabia ganhar a vida dele. Passou a noite toda lá jogando aquela rede. A noite toda, lavando redes. Jogou para o lado direito, jogou para o lado esquerdo, né? Foi para o norte, foi para o sul, foi para o leste, ele observava a maré, nada, não pegou nada. Quando Pedro vem desanimado lá com seus companheiros, quem está lá na praia? Jesus. Aí Jesus diz assim para Pedro: Pedro, lança a tua rede do lado direito do barco. Irmãos, Pedro olhou assim: Jesus, olha, nós temos a noite toda aqui, não é fácil não. Já pensou? A noite toda, sabendo que não tem nada no mar, naquele lago de Genezaré, mar da Galileia. E Pedro falou assim: mas sobre a tua palavra, ele disse para Jesus, eu lançarei a rede. Glória a Deus. Ou seja, eu confio em ti. Aleluia. Eu sei que tu andou sobre essas águas. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor ressuscitou a Lázaro. Eu sei que o Senhor foi transfigurado no monte da transfiguração. Amém. Eu confio em ti. Glória a Deus. Depois que ele trouxe puxou aquela rede, 155 peixes pequenos.
Salomão já falou aqui, grandes peixes. Por isso que, eu imagino a alegria daqueles homens, irmão. Quem nunca teve uma experiência aqui de pescar, né, a gente vê, eu não tenho essa experiência também não, mas a gente vê os pescadores, que alegria, né? Quando traz um peixe robusto, né? Quando traz uma quantidade de peixe. Por isso que o salmista diz que bem-aventurado, ou seja, felizes são aqueles que confiam em Deus. Eu pergunto para você nessa noite, em quem você tem confiado? Amém. Glória a Deus. Você tem confiado na sua capacidade? Você tem confiado na sua sabedoria? Você tem confiado na sua riqueza? Você tem confiado na sua intelectualidade? O profeta diz o seguinte, Jeremias: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer. Amém. Glória E a saber que eu Deus. sou Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. Glória, glória a Deus. Porque nós, irmãos, a maior experiência é a gente confiar em Deus. Amém, Senhor. Glória a Porque quando Deus. nós confiamos em Deus, nós estamos dando prova, nós estamos mostrando que nós cremos que Ele existe. Aleluia. E que é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aleluia. Então o Zelofeade, ele olhava de manhã, ele acordava, né, irmãos? Aí via aquele deserto. Ele estava no deserto. Zelofeade, ele acordava assim, né? Aí ele via aquele deserto. Aí ele olhava no deserto, não tem água, né, irmãos? Não tem rebanho, não tem vegetação, não tem roça, não tem, mas tinha o maná. Mas quando ele via a máquina passar, ele lembrava que ele confiava em Deus. Ele lembrava que máquina significa confiança em Deus. Eu confio no Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória ao teu nome. Aleluia. Nós estejamos uma mácula todo dia nas nossas vidas, né? Porque as misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Louvado seja Deus. Aí, irmãos, ele estava já muito feliz, né? Porque ele já tinha uma que representava a confiança em Deus. Veio uma segunda menina. Talvez ele tenha pensado, agora vai vir um varão. Os varões eram muito valorizados, né, irmão? Agora parece que não, mas naquela época os varões eram muito valorizados. Então, o Zelofeade, não, agora vem um varão, agora vem um irmão aí, vem né? Outra menina. Louvado seja Deus. Né? Não importa que venha com saúde. Louvado seja Deus. Aí ele, o que ele faz? Ele coloca o nome dessa moça, dessa menina, de Noa. Noa. Noa? Mas que nome, né? Assim diferente, talvez Israel não usasse muito essas expressões, mas ele colocou Noa. Por que ele colocou assim o nome Noa? Porque Noa significa aquele que não se detém. Ou seja, aquele que não para. Aquele que sempre avança. Né? Irmãos, as dificuldades, as circunstâncias da vida, muitas vezes querem nos fazer o quê? Parar. Eu vou desistir. Né? Primeira coisa, vou desistir. Né? Quando eu cheguei lá na fila do UPA, Jorge, meu irmão tinha uma fila enorme lá. Jesus, eu queria lá uma consulta lá com uma criança, 7 anos, com um pediatra. Uma fila, eu olhei assim, não vai dar. A fila estava muito grande. A enfermeira falou, ó, senhor, só tem 2 pediatras aqui para atender essas crianças todinhas. E a sala aqui está cheia. Né? Aí eu peguei o telefone, né, eu falei, vou procurar a Lídia para ela me dar uma direção aí, porque a coisa aqui está complicada. A gente, as circunstâncias, às vezes, quase que eu desisti, irmão, de uma consulta médica para aquela criança. Mas Deus trabalhou e alguém disse, vai para o Albert Schweitzer. Aí chegamos no Albert Schweitzer e aquela criança foi atendida, bateu raio-x, foi uma maravilha. Um atendimento rápido. Jesus, eu não estou acreditando no que está acontecendo aqui. Louvado seja Deus. Às vezes as circunstâncias querem nos parar. Você quer progredir, você quer abençoar, você quer melhorar. Glória a Deus. Né? Mas as circunstâncias nos querem parar. E a Bíblia diz que nós não devemos olhar nem para a direita, nem para a esquerda. O Senhor diz assim, que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Então é para frente que nós olhamos. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz, eu sei que eu vivo um momento difícil, mas eu prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Amém, Senhor. Então é para frente que nós andamos. É para frente que nós queremos ir. Né? Nada pode nos deter. Né? Hoje nós estamos, né, primeiro dia do mês de julho, ou seja, primeiro dia do segundo semestre. Né? Primeiro dia do segundo semestre. 6 meses já foram embora desse ano. Ano 2012, 6 meses já se passaram. Eu tenho certeza que você, no início do ano, você fez projetos. Não, esse ano eu vou ler. Vamos dar um exemplo. Esse ano eu vou ler essa Bíblia toda. Né? Mas, no meio do caminho, né, fatos foram acontecendo, né, e levou muitas vezes você a esquecer desse projeto, desse propósito. Né? Talvez você tenha dito assim, ó, no início do ano, não, esse ano vai ser diferente. Eu vou fazer uma devocional com o Senhor todo dia, no mínimo meia hora. Eu vou estar sozinho na presença do Senhor, no mínimo 30 minutos por dia. Eu e Deus. Talvez você tenha feito esse propósito. Mas quando começou o trabalho, começou, né, as lutas, os cuidados do dia a dia, você tenha parado, você tenha estacionado. Mas eu quero dizer para você, nesta noite, que a vontade de Deus para a nossa vida é que você prossiga. Glória a Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é que você continue caminhando. Né? E esse homem Zelofeade, ele muitas vezes, por causa dos problemas, ele olhava, né? Talvez ele pensasse, eu vou desistir. Mas a Noa vinha toda alegre, o papai abraçava ele, chegava pertinho dele, dava um abraço dele, ele disse, não, eu vou continuar avançando, eu não vou me deter, eu vou continuar, eu vou conseguir, em nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmão, confie em Deus. Não pare. Louvado seja Deus. Glória a Muito Deus. bem. Segunda filha, terceira filha, irmão. Né? A sua esposa ficou grávida novamente. Aí, com certeza, né? Ele pensou novamente. Veio um outro varão. Agora tem um varão. O terceiro vai ser um varão. Né? E nasce mais uma menina. E Deus, né? Ou seja, orientando, na orientação do Espírito Santo de Deus, ele coloca o nome daquela menina de Ogla. Olha só que nome, né? Ogla. Na tradução para o português aqui nós pronunciamos Ogla, e começa com H. E Ogla significa o seguinte: aquela que não anda com os pés amarrados. Irmãos, aquela que não anda com os seus pés amarrados. Os irmãos já imaginaram uma pessoa andando com os pés amarrados? Os irmãos podem imaginar, porque as crianças fazem aquelas brincadeiras, né? Ajunta assim os dois sapatinhos assim, amarra os cadastros, aí faz aquelas corridinhas, né? Mas quando anda com os pés amarrados, o que acontece com a pessoa? Cai. Ela cai. Hã? Ela cai. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, Jesus disse lá de fora assim, ó, disse para os discípulos antes, se creres, se vocês crerem, disse para a irmã de Lázaro, você vai ver a glória de Deus, o Shekinah de Deus. Aí Jesus diz lá assim, Lázaro, sai para fora. E diz que Lázaro saiu de lá com os seus pés e com suas mãos amarradas. Ele estava vivo, ele queria andar. Quem está vivo quer andar, quer progredir, né? Glória a Deus. Quer avançar. E Jesus disse assim, ó, Jesus, irmão, mas não poderia, o fato bíblico que poderia, o Evangelho poderia nem ter escrito isso, né? Mas Jesus assim disse assim, ó, desamarrai-o e deixai-o ir, porque Jesus quer que você caminhe. Glória a Deus. E quando fala de pé, está falando de caminho. Aleluia. Caminho significa andar na presença de Deus. Glória a Deus. Salomão, irmão de toda sabedoria, ele diz o seguinte, que há caminho que ao homem parece direito, mas o final dele são caminhos de morte. E Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu quero perguntar para você nesta noite, não precisa me responder, né? Essa resposta você responde para você mesmo. Você está andando com os pés amarrados? Seus pés estão amarrados?
Você está andando com dificuldade na presença do Senhor? Você está caindo? Né? A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Deus. Seus pés estão amarrados, Jesus quer desamarrar. Aleluia. Não há força que pode impedir. Glória, o agir de glória a Deus na Deus. sua vida. Amém, Em nome Senhor. do Senhor Jesus. Então, irmãos, quando aquele homem Zelofehad, ele se encontrava em dificuldade, ele queria caminhar, ele queria progredir, ele queria avançar, mas ele sentia os seus pés como ele, se estivessem amarrados, aquela menina passava perto dele, e ele lembrava que ele servia ao Deus de Israel, o Deus que desata todos os nós, todas as dificuldades, Aleluia. todas as lutas da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E ele, irmãos, já tinha 3 filhas, veio a 4ª filha, né? Mais uma menina, e ele coloca o nome daquela menina de Milca. Milca. O que quer dizer Milca? Aquela que tem autoridade. Essa palavra autoridade aqui não se refere à autoridade dada pelas autoridades, não? Autoridades humanas, mas uma autoridade, irmão, diferente, que vem de Deus para a nossa vida. Amém. Autoridade para vencer, autoridade para caminhar, autoridade para progredir e autoridade para dizer não ao pecado, autoridade para dizer não ao adversário, autoridade para dizer aos demônios: vocês não têm poder sobre a minha vida, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, Glória pelo a Deus. sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário. Aleluia. Louvado seja Deus. Quando Jesus, ele disse para os discípulos: olha, eu vou para o Pai. Os discípulos ficaram preocupados, né, irmãos? Ué, mas nós vamos ficar. E nós? Jesus falou assim: não, vocês não se preocupem não. Se preocupem não. Permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eles fizeram aquele seminário de 3 anos com Jesus, mas faltava algo ainda. Faltava poder, faltava autoridade na vida daqueles homens para viver a vida de Deus, para serem discípulos de Jesus. Para ser discípulo de Jesus, irmãos, eu preciso de autoridade na minha vida. Eu preciso de poder. Aí lá em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vem falando com eles novamente: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis autoridade, poder, autoridade, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. Mas você tem que obedecer. Permaneça na presença de Deus. Amém. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que no dia de Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veio do céu um som como que de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa onde eles estavam, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Né? Glória a Deus. E cada nação os ouvia falar na sua própria língua. E imediatamente aquele discípulo mais ousado, né? Aquele discípulo que, né, ainda se sentia inseguro, mas a partir daquele momento ele toma a palavra e faz a primeira pregação sob a direção e unção do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Apóstolo Pedro, poder, irmão, autoridade. Aquela menina, quando Zelofehad olhava para aquela menina, dizia: eu preciso ser ousado, eu preciso ser audacioso, corajoso, veloz, né? Louvado seja Deus, que eu preciso da autoridade na minha vida, para eu andar na presença de Deus, para eu não ser covarde, para eu não ser medroso, para eu não olhar para trás, para eu não olhar para as circunstâncias, para eu não olhar para a direita, para eu não olhar para a esquerda, mas eu olhar para o meu alvo, que é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Aleluia. Deus. E veio a 5ª filha, irmão. A 5ª filha. Mais uma filha. Aquele homem foi um homem contemplado apenas com filho. E a última filha, ele coloca ali o nome de Tirza, que significa deleite, delícia da vida. Deleite e delícia da vida. Onde você acha, onde você pensa que está
o verdadeiro deleite, a verdadeira delícia dessa vida, a verdadeira alegria dessa vida, o verdadeiro prazer desta vida. Esse prazer verdadeiro, irmãos, como nós temos ouvido aqui muitas vezes, ele não está naquilo que os nossos olhos podem ver, naquilo que nós podemos pegar. Ela não está no concreto, ela está no abstrato. A verdadeiro deleite, irmãos, está na presença do Senhor. Aleluia. Um dos salmos que eu gosto muito da Bíblia é o Salmo 84. Porque o Salmo 84, o salmista, ele fala dessa alegria. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Porque ali estava a presença de Deus. Né? Que prazer eu sinto em estar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, quando ele olhava pelaquela filha, ele lembrava desse prazer, irmãos, que as nossas palavras não podem descrever. O prazer da presença do Espírito de Deus na nossa vida. A paz, o amor, né? A paz que excede a todo o entendimento. Isso só pode ser dado pelo Espírito de Deus na sua vida. Quando você faz uma aliança, quando você recebe o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador de sua vida, quando você abre o seu coração, o apóstolo nos diz, a palavra diz, ele diz: em quem vós estáis, depois que ouviste o Evangelho da verdade, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo. Você já recebeu o Senhor Jesus como Senhor da sua vida? Se você passar toda essa vida aqui e não receber, e não abrir o seu coração, e não tiver essa experiência gloriosa da presença de Deus, você vai chegar à conclusão das palavras de Salomão, do rei Salomão: tudo é vaidade. Se você esperava esse deleite, esse prazer da sua vida, em algo que você pode tocar, em algo que você pode ver, você vai ter uma grande decepção. Mas se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e pedir a Ele que o seu Espírito faça morada na sua vida, você vai sentir algo sobrenatural. Como eu disse, as nossas palavras não têm condições de dizer e falar, mas o teu Espírito testifica com o Espírito de Deus, em nome do Senhor Jesus. Para assim, né, a gente fechar, a gente traz aqui, lembra do apóstolo Paulo, né, o apóstolo tão pregado, que ensinou tantas coisas maravilhosas para a igreja. E ele um dia ele ora ao Senhor e diz, né, que ele: Senhor, existe algo na minha vida que me machuca, algo na minha vida que me entristece, e eu não consegui tirar. É como um espinho que às vezes entra na pele da gente e inflama, e fica aquela dor e fica sensível. Qualquer coisa eu estou me lembrando ali daquele local. Senhor, tira isso de mim, o apóstolo pediu, tira isso da minha vida. Aí o Senhor diz para o apóstolo Paulo o seguinte: Paulo, eu vou te dizer o seguinte, a minha graça te basta. Irmãos, se deleitar é provar da graça de Deus na sua vida. Glória a Deus. O favor de Deus, o favor que eu não mereço, irmão, mas é que Ele, como um grande Pai, generoso, nos dá. Então louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o desejo da nossa vida, o desejo da nossa igreja, o desejo de Deus para a sua vida, é que você confie em Deus na sua vida, no seu dia a dia, na sua semana. É que você não se detenha por nada. É que você não ande com dificuldade, mas ande, caminhe na presença do Senhor. É que você tenha a autoridade e a alegria do Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus. E que você sinta a presença de Deus todos os dias. Amém. Moisés disse para o Senhor: Senhor, o Senhor falou assim: Moisés, minha presença não vai com vocês. Moisés: não, Senhor, eu não dou um passo daqui deste lugar se a tua presença não for comigo. Louvado seja Deus. O nosso desejo, a palavra de Deus para o seu coração nesta noite, é que você se aprofunde no seu relacionamento, no seu conhecimento de Deus. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus, irmãos, que ouvimos a palavra de Deus falando no nosso coração. Não sei se tem alguém aqui que não é crente ainda, que não tem Jesus, Salvador, se tiver, levanta a mão. Graças a Deus, todos são crentes, né? Graças a Deus. Pode dar glória a Deus. Diga glória a Deus. Que você está no lugar certo, no momento certo, ouvindo a palavra certa. Glória a Jesus. Graças a Deus. O nosso irmão Bill sempre esteve falando